Todos na Escola da Grandeza estão muito animados com a chegada do nosso convidado. Temos aqui conosco o inspirador Alex Hermosia. Que bom te ver! O homem que constrói, compra e vende empresas gigantescas com mais de 200 milhões de dólares em ativos agora, Acquisition.com, e você conquistou um público de 5 milhões de pessoas em menos de 2 anos. E você realizou um dos maiores eventos online recentemente, sobre o qual quero falar daqui a pouco. Mas antes de tudo, você é conhecido por ganhar dinheiro. Você é conhecido por desenvolver hábitos incríveis. Você é conhecido por ter um físico esculpido. E você é conhecido por trabalhar extremamente duro para conquistar o que quer nos negócios e na vida. Mas estávamos conversando antes sobre comportamentos, hábitos e mentalidades. O que você acha que existe dentro de você que te permitiu chegar onde está tão rápido? E obviamente havia uma história por trás e um passado sobre o qual já conversamos, onde foram mais de 10 anos construindo a si mesmo. Mas na verdade, nos últimos anos você explodiu. Sem estar em um grande programa da Netflix, sem ter um filme de celebridade lançado, sem ser uma celebridade, você explodiu e alcançou status de celebridade. É uma questão de mentalidade? É confiança? São os comportamentos? O que foi que te permitiu chegar lá? Eu diria com certeza que tudo se resume a habilidades. E se estão apenas definindo habilidades como coisas que você faz quando é exposto a algum tipo de estímulo externo que te levam a um resultado. E eu acho que simplificar muito todo o papo místico sobre mentalidade, performance, confiança, todo esse tipo de coisa, se você conseguir resumir tudo isso, no fim das contas, até mesmo identidade, tudo isso nada mais é do que uma lista de comportamentos que a gente tem. Antes, ao analisar empreendedores, eu usava uma matriz para avaliá-los. Havia crenças e traços limitantes, além das habilidades. Esse foi meu modelo mental, até eu ter um longo papo com o doutor. Cachel, meu amigo mais próximo, e ele falou: eu quero muito te desafiar nisso. Eu falei: beleza. Ele perguntou: você consegue ensinar um traço para alguém? Eu falei: como assim? Ele disse: bom, vamos supor que alguém seja leal, certo? Ok, você quer ensinar a lealdade. Essa é uma característica. Lealdade é uma palavra amorfa, mas que engloba uma longa lista de pequenas habilidades, como por exemplo quando você sai com seus amigos e uma garota se aproxima do grupo, e digamos que você seja casado, tanto faz. Nesse caso, e ela diz: posso te oferecer uma bebida? Você diz que não. Você acha que eu consigo treinar alguém para fazer isso? Dá para treinar alguém para isso. Agora, pegue os outros pilares que compõem a lealdade e veja esses exemplos. São comportamentos treináveis. Então, lealdade é habilidade. Sobre crenças. Crença é ver o mundo de certa forma e agir assim, o que ainda é um estímulo. Resposta, o que significa que você pode treinar alguém para responder com base em um estímulo. E isso realmente simplifica muito a questão de desempenho, sucesso, etc. Para simplesmente, o que eu preciso fazer quando essa condição se apresenta? E aí você sai daquela coisa de tipo, como estou me sentindo emocionalmente? E eu preciso pensar positivo e todas essas coisas, para simplesmente, você pode ser tão negativo quanto quiser. Você pode sentir tanto medo quanto quiser. Você pode ficar tão bravo quanto quiser. Você pode sentir tanta vergonha quanto quiser. Se você ainda assim postar esse conteúdo incrível em qualquer um desses estados emocionais, ele ainda vai ter o mesmo desempenho. Então, o trabalho precisa ser feito, Certo. independentemente do que aconteça. E essa é a única coisa que faz a bola avançar. E acho que grande parte disso se resume a eliminar o supérfluo e o ruído excessivo do mercado. Dentre as 100 coisas que todos vocês precisam fazer para serem bem-sucedidos. Assim como você, eu sei que muitos empreendedores de sucesso têm hábitos bastante variados. Uns são notívagos, outros matutinos, uns trabalham direto, outros poucas horas por semana. Aos realistas, os obcecados por saúde e os tipo Warren Buffett, com refrigerante McDonald's. Quando surgem essas regras que todos querem impor e seguir, é porque pensam: se eu fizer o que ele faz, terei o que ele tem. Mas o que eles fazem, na minha opinião, é imitar a parte errada, de Warren Buffett. O que eles deveriam estar imitando? É preciso olhar para o passado. E acho que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas modelam o platô, não a ascensão. Então é como se tivéssemos um grupo de amigos em comum que venderam suas empresas por centenas de milhões de dólares. E aí eles ficam, tipo, super obcecados com a saúde e criam rotinas matinais enormes e ficam chateados com todos esses suplementos, luzes vermelhas, tobogãs de gelo e tudo mais, certo? Certo. E aí, no fim das contas, todo mundo que está assistindo diz: nossa, essa pessoa tem sucesso. É isso que eles fazem. Eu deveria fazer isso. Mas o que os levou até lá não é o que eles estão fazendo agora. Certo. Se você quer modelar alta, geralmente ela vem de um desequilíbrio. Crescer nem sempre faz bem. Não.
Até mesmo que varia da definição de saúde, né? Eu diria que há prós e contras. E a questão é se você quer pagar o preço ou não. Podemos parar de rotular se algo é bom, ruim, saudável ou não. Se o Nike na parede custa $500, esse é o preço. Você decide se paga. Mas se você escolhe pagar $500 pelo Nike, você não vai depois dizer que isso foi não saudável ou que foi ruim. Quando você rotula, você simplesmente faz a troca. E eu acho que é aí que muita gente gasta tempo demais se analisando, tipo, sentindo sobre os próprios sentimentos, pensando sobre os próprios pensamentos, ao invés de simplesmente agir. Uma das melhores rotinas matinais que recomendo é: você acorda e reduz o tempo entre o despertar e o início do trabalho. Cara, se você busca esse tipo de resultado financeiro, Sim, se quiser. vida mais equilibrada, se adora a sua rotina matinal, te deixa relaxado, Faz você. agora vai. Ah, Obtenha os resultados que você investiu. sim, fazer. Você acha possível ficar extremamente rico ou acumular grandes somas de dinheiro tendo uma mentalidade preguiçosa? Gostei muito dessa pergunta. Não sei se era para onde você queria que eu fosse, mas gostei muito da pergunta. Então, sim, provavelmente por um motivo diferente do que as pessoas poderiam esperar. Então, na verdade, acho que, de certa forma, quanto mais preguiçoso você for, se você conseguir superar o obstáculo inicial, terá mais sucesso, pois ao dar um problema a alguém trabalhador, terá uma solução trabalhosa. Já o preguiçoso lhe dará uma solução preguiçosa. Qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Muitas vezes, grandes problemas se resolvem ao decidir que eles não existem. O que isso quer dizer? É como se, digamos, Laila dissesse querida, e eu não gosto de ser chamada de querida. Certo. Agora eu poderia ter uma discussão enorme sobre isso. E este é o nosso plano para que você não precise dizer isso, que me faz sentir assim. Isso me lembra da minha mãe, sei lá. Ou você simplesmente deixa pra lá? Ou simplesmente decido que não é um problema. É bem mais rápido resolvê-las ignorando-as. Interessante. Assim, da perspectiva do preguiçoso, acredito firmemente em trabalhar de forma mais inteligente, não mais árdua, com a enorme ressalva de que é preciso trabalhar incrivelmente duro para se tornar inteligente. Então, o que você quer dizer com isso? Você precisa acumular uma grande quantidade de habilidades. Você precisa superar suas crenças limitantes. Você precisa adquirir mais conhecimento, fazer mais cursos, se desenvolver, construir mais confiança e superar esses diferentes desafios para chegar a esse nível. Sim, todos nós temos que pagar a dívida mais cara, aquela que pagamos todos os dias, a dívida da ignorância. Dívida da ignorância. E como em toda, quer dizer, eu adoro isso, esse fechamento que vi numa apresentação anos atrás. E eu simplesmente é tão bom. Um cara tá olhando para a plateia com um quadro branco e escreve $1 milhão no topo. E aí ele pergunta: senhora, quanto você ganha? E ela responde: $50 mil. Então ele escreve $50 mil embaixo do milhão. Então ele subtrai e o resultado é $950 mil. Ele olha para aquilo e diz: todo santo ano, você paga a vida $950 mil por não saber como ganhar $1 milhão. Então a questão é: quanto vale essa habilidade? A diferença é isso que vale. Certo? Seja qual for a diferença. Tá. Não importa quanto tempo leve. Penso sempre: cara, por que não ganho $1 bilhão por ano? Sinto que pago 800 milhões em taxa de ignorância por não saber como chegar lá. Interessante. Ou, pra ser justo, Taxa de namoro, ignorância ou o que for. sim, tudo isso. Taxa de tempo. Assim, Questão de tempo. Pode ser que você não esteja no setor certo, seja lá o que for. E você tem que, obviamente, isso é para essas pessoas. Não precisa ser rico nem ganhar muito. $1 milhão. Tá, será que quero bater 100 mil? Quero chegar a 70 mil? Quero chegar a 350 ou seja lá qual for o valor? Primeiro, por que você quer chegar lá? Porque isso é importante para você. E você está disposto a pagar o preço para chegar lá? Se não, tudo bem. É, Viva a sua vida. você venceu. Eva, Você venceu. você não está obcecado por nada. Eu vi o programa sozinho. Não sei se você já assistiu esse programa. É fascinante. Trata-se de pessoas que vivem sozinhas em áreas selvagens e precisam sobreviver. Ok. Acho que passa num canal de história. É realmente incrível. Penso que aguentaria uns 3 dias, se minha gordura deixar. No Alasca é inverno, então você faz de tudo, certo? E você só pode levar 10 itens. Oh, Escolhe seus itens com sabedoria para sobreviver mais tempo na natureza. sim. E depois de uns 50 dias, só restam umas 3 pessoas. Acho que começa com 10 ou 20, certo? E todas essas pessoas vão embora, elas desistem. Ok. E eles vão embora. E depois do 50º dia, as pessoas ficam tipo: cara, você tem que fazer isso. Você começa a ouvir a mentalidade deles se desfazendo à medida que fica cada vez mais difícil. Sim. Pergunte-se, e eles também: por que estou fazendo isso? Por quê? Porque importa. O prêmio é de $500 mil, mas eles começam a dizer: não preciso desse almoço. Sim.
Tipo, tô bem feliz. Tipo, é só minha namorada. Ou tipo, meu cachorro. Ou algo assim, sabe? Vive da terra. Sim, não preciso de casa luxuosa. Não preciso desse caso. Não, Preciso impressionar as pessoas de um certo jeito. Tipo, tô feliz com onde estou. E aqui tá o que eu realmente preciso. sim. E isso vai me trazer alegria. Sim. Mas para as pessoas que. Por que você acha que as pessoas são tão obcecadas em ganhar mais dinheiro? E sobre ser milionário, centimilionário ou bilionário? Por que as pessoas focam tanto nisso? Os motivos são complicados. É porque eu nunca consigo realmente entender por que as outras pessoas fazem as coisas. Só sei que elas fazem. Mas eu diria que parece que, pelo menos eu diria, mais homens do que mulheres são focados em dinheiro. E isso provavelmente é porque mais mulheres do que homens procuram parceiros que tenham recursos. E eu adoro essa frase do Idris Elba. Ele disse: os homens se apaixonam pelo que vem, as mulheres se apaixonam pelo que ouvem. É por isso que as mulheres sempre usarão maquiagem e os homens sempre mentirão. Nossa, cara. Eu? simplesmente adoro essa frase porque acho que ela fala diretamente sobre como homens e mulheres, pelo menos socialmente, medem status, que é meio que a segunda questão, que é: as pessoas não querem realmente dinheiro, especialmente nos níveis mais altos do jogo. Não se trata de dinheiro, Bem, é sobre status. No fundo, é só frango com arroz, até no topo. Comer tem limite, ouro não. Você não pode comer diamantes. E depois de certo ponto, você só consegue consumir até um limite. Então, o único propósito do dinheiro é gerar mais dinheiro para que você possa fazer o quê? lucrar mais. As pessoas se importam mais com status, influência ou poder quando se trata de dinheiro? Será que fazem isso? É. Qual deles? Sim. Na sua opinião, as pessoas se importam mais com status, influência ou poder? Acho que depende da pessoa, sinceramente. Bem, quero dizer, definitivamente há algo em tudo isso, pelo menos nas minhas crenças. No mundo todo, acho que definitivamente existem pessoas que preferem ficar nos bastidores e movimentar as coisas, fazendo o mundo do jeito que elas querem que seja. E aí tem outras pessoas que preferem ter, e isso também é uma grande influência. É só que uma delas recebe o crédito pela influência, e às vezes é crédito sem influência ou o contrário. Então, não sei se consigo responder por todas essas pessoas, mas acho que as motivações para ganhar dinheiro podem ser diversas. Mas acho que, se eu tivesse que generalizar da forma mais ampla possível, diria que, especificamente para os homens, nós temos mais status e mais dinheiro. Fazer, É o que os homens buscam, mas é o status. com certeza. Realmente? Sim, se de repente apenas uma mulher, se a beleza da garota estivesse diretamente relacionada à forma física do cara, haveria muito mais caras em forma. Quero dizer, vamos inverter o roteiro, porque na verdade temos algumas evidências sobre isso. Então, tipo, se você olhar para homens gays em geral, homens que são atraídos por homens, eu diria que a população gay tem o estigma. E eu digo, isso é um ponto positivo, seja lá o que for, um estigma positivo de serem mais em forma do que os caras hétero. Realmente? Sim, Honored. Existem muitos outros caras gays super em forma, porque os homens olham, se apaixonam pelo que vem e são. Ambos os homens. Como ambos são homens, gays buscam melhor forma física e, em média, são menores que héteros. Certo. Porque a pessoa que eles estão tentando atrair tem uma armadilha diferente. Você pode ser um gordo desleixado. Sendo bilionário, você consegue qualquer garota. Talvez não a ideal, mas certamente uma para se gabar. Certo. Estamos falando em termos gerais, mas no geral é isso que você está vendo aqui. Por quê? Na sua opinião, o que impede as pessoas de irem além da sua zona de conforto e o que as mantém presas a uma vida medíocre? Será confiança, comportamentos, habilidades, identidade, crenças ou uma combinação de tudo isso? O que mantém as pessoas presas na mediocridade? Acho que se você perguntasse para elas, muitas diriam algo como: eu tenho medo de fracassar, se você fosse mais a fundo nisso. Mas, na verdade, eu acho que isso não é verdade. Eu não acho que alguém tenha medo de fracassar. Eu acho que todo mundo tem medo de que os outros vejam seu fracasso e os julguem por isso. E é isso que mantém as pessoas presas. É que a perda de status. Elas têm medo de perder o status. Existe uma dor de curto prazo pela qual você precisa passar quando faz algo novo. A menos que você tenha sucesso imediato, o que quase nunca acontece, normalmente você precisa dar um passo para trás. Dar um passo para trás para depois dar 2, 3, 10 passos à frente. Se você tem um emprego bem remunerado, como era consultor, por exemplo, e tinha todo esse status. Para alguém da minha idade, trabalhando em uma grande empresa, me formei em 3 anos, tinha tudo isso. Mas quando larguei isso para basicamente virar personal trainer em uma academia, foi uma grande queda de status em relação à minha posição comparado aos meus colegas.
Porque agora você está começando algo novo, precisa entrar em um setor, e agora não tem credibilidade nem contatos, então precisa se vender novamente como iniciante. Sim, isso é. Joel? Sim, e eu me lembro de quando as mulheres vinham à academia e perguntavam: Você fez faculdade? E eu pensei: Quer dizer, me formei com louvor em Vanderbilt. Sim, sabe? Mas eu lembro de pensar: Nossa, isso nem importa. Não importa. Não importa absolutamente nada. Então, eu estava muito bem preparado para o que não estava fazendo. Você era qualificado demais. Sim, e também pouco qualificado. Tá. Certo, para o trabalho em si. Portanto, existe um grande desafio de humildade que muitas pessoas não estão dispostas a enfrentar, porque dói perder status. Tipo, sabe, as pessoas falam: Ah, você vai chegar lá, cara. Tipo, ele não faria isso por você, sabe? E é porque eu me lembro dos primeiros dias na academia. Quando eu tava, tipo, dormindo no chão, muitos dos meus clientes falavam: Que bom pra você, correndo atrás dos seus sonhos, sabe? Todas essas coisas, realmente torcendo por mim. E sabe, em 9 ou 12 meses, eu já tinha contratado algumas pessoas e tinha um gerente. E eu consegui, não literalmente, morar na academia, dormir lá. Eu lembro que um dia cheguei lá e, quando entrei, umas 4 ou 5 senhoras que já estavam lá há um tempo falaram: Ah, olha o chefão aí. Aí você fica tipo: Ah, achei que você tava se achando bom demais pra gente. E, elas estavam falando de brincadeira, mas eu sabia que tinha um fundinho de verdade ali. E foi aí que percebi aquela verdade. Todo mundo quer que você se dê bem, só não melhor do que eles. Então, as pessoas que continuam torcendo por você geralmente estão acima de você. Ao superar os outros, lembre que o ódio vem de baixo. Quem está acima não tem inveja, nem pensa em você. Vencedores focam no objetivo, perdedores focam nos vencedores. Isso foi uma grande... Dica. É difícil ser criador e crítico ao mesmo tempo. Minha? Você não vê outros autores deixando avaliações negativas nos livros das pessoas na Amazon. Eles não vão lá dizer que esse é o pior livro já escrito, ou que você está só repetindo tudo, ou seja lá o que for. Eles estão ocupados demais criando algo e colocando sua arte no mundo. São os críticos que não estão dispostos a tentar. A margem do campo. Certo, esse é o desafio. Então, o que você estava dizendo que existe? Quando você praticamente vivia na academia, se esforçando para ficar forte, sem sucesso, tinha mais gente torcendo por você do que quando estava na academia. Quando você começava a ultrapassar um certo nível, um certo grupo, aí eles começavam a dizer: Ok, isso é bom demais para nós agora. Então, o que é interessante, eu fico pensando muito sobre isso, mas quanto mais próximas as pessoas estão de você quando você está no fundo do poço, mais elas torcem por você nesse momento. Mas à medida que você as ultrapassa em qualquer coisa material que esteja buscando, você as faz lembrar dos sonhos. Isso é uma espécie de paráfrase de uma conversa que tive com Chris Williamson. Você faz elas lembrarem dos sonhos que elas desistiram. E então você deixa de ser a pessoa que lembra elas que poderiam correr atrás dos próprios sonhos, para se tornar quem lembra que elas nunca foram atrás deles. É começo de conversa. E aí o que acontece, pelo menos essa foi a minha experiência, é que você passa por um período em que ninguém da sua cidade natal ou que te conhecia no começo aprova. E aí o que acontece é que completos desconhecidos da internet, que nunca viram o começo, acabam se tornando fãs ainda maiores de você porque conseguem se identificar com a história. Mas como você não era o vizinho deles, eles não sentem culpa por ainda não terem conquistado o que quer que seja. Porque se todo mundo do seu grupo de amigos, quando você está crescendo, todos veem nisso. Tipo, de certa forma, na minha opinião, eles percebem que têm exatamente o mesmo acesso a recursos de oportunidades que você tem. E aí, por algum motivo, eles não fizeram alguma coisa. Então isso dói, porque acho que existe uma pontada de inadequação que provavelmente eles mesmos sentem como resultado disso. Agora, pra ser justo, muita gente é segura de si e tá muito feliz com a própria vida, o que é ótimo. Mas eu acho que definitivamente tem algumas pessoas que não ficam tão animadas com isso, o que acaba levando a voltar lá pro comecinho de tudo. A gente falou, tipo, por que as pessoas não fazem as coisas que querem fazer? Acho que é porque elas nem conseguem ouvir a própria voz, porque a única voz que conseguem ouvir é a dos outros. E elas conseguem, tipo, é só um sussurro bem baixinho. Então eu acho que se eu tivesse que me dar um objetivo sobre qual foi a minha história, jornada ou trajetória, seria fazer com que a minha voz fosse a mais alta que eu consigo ouvir. E que a minha aprovação sobre mim mesmo seja a que mais importa pra mim.